Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Roberto e sejam bem-vindos ao meu canal Você Sabe Tudo Sobre História. E dessa vez a videoaula é sobre a Guerra dos Consoles. Então nós vamos descobrir nessa videoaula o contexto histórico entre as empresas Sega e Nintendo, a disputa da geração de 16 bits para conquistar o mercado japonês, o mercado americano e o mercado brasileiro. Quer saber mais sobre isso? Não saia daí! O nome Sega surgiu após a Segunda Guerra Mundial, mas a sua origem aconteceu em território americano no Havaí. Em 1940, o empreendedor Marty Brumley começou com uma empresa chamada Standard Games. Marty Brumley, ele fornecia nesse período máquinas operadas por moeda, caça-níquel, junk box, para as bases dos soldados americanos lá no Havaí. Mas aconteceu algo aí no início de 1940. Deixa eu ver se eu lembro o que foi que aconteceu. Lembrou, né? Então você teve o ataque dos japoneses à base americana Pearl Harbor. Quer dizer, isso fez com que os americanos entrassem diretamente agora na Segunda Guerra Mundial. E você sabe como isso terminou, né? Com o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Então, depois do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos tentaram também tomar novas medidas para a sua economia. E o Senado americano, por volta de 1952, criou restrições a máquinas que eram utilizadas através das moedas. Quer dizer, junk box, caça-níquel, e isso acabou incomodando quem? O empreendedor Marty Brumley, que viu que o seu negócio nos Estados Unidos estava o quê? Perdendo lucro e acabou indo para onde? Para o Japão. Lá no Japão, ele acabou fazendo parceria com a Nihon Goraku Busan. Outro personagem aparece nessa história, que foi David Rosen, que fundou a Rose Enterprise e criou uma loja no Japão que era uma cabine de fotos operada por moedas. E em 1964, a união desses dois empreendedores, que foi o David Rosen e o Marty Brumley, fundaram aí a Service Games. Consegue entender aí? Service Games, a famosa Sega. E eles acabaram criando seu primeiro arcade, que era chamado fliperama, que era o Periscope. E a Sega, ela começou a desenvolver os seus jogos em arcade que ficaram muito famosos. E ela pensou também em pegar esse mercado de consoles. E por incrível que pareça, no mesmo ano, assim como a Nintendo lançou o Family Computer, que é o Famicom ou o NES nos Estados Unidos, ela também lançou o seu primeiro console de 8 bits, o Sega GS-1000. Sega Video Game SG-1000. O Sega GS-1000 não deu certo, acabou sendo, não é, um fracasso para a Sega, até porque a Nintendo já começou a dominar o mercado. Depois ela lançou no outro ano o segundo videogame de 8 bits dela, que era o Sega GS-1000, ou então o Mark II, como foi chamado, que era uma espécie de videogame com computador.
げるビデオゲーム SG-1000 非専用キーボード SK1100 が新発売。さあ手つなげばパソコンベーシックから学習ソフトまでとにかく楽しく。 E também não conseguiu agradar o mercado japonês. E aí depois, no outro ano, ela acabou lançando o Sega Mark III. Ficou conhecido como Master System. ハイテクが新しい映像を作ったスピードがスリルに変わるハングオンバイクハンドルでライディング感覚だセガマーク3新発売セガ FM 音源 3D 機能搭載セガの人気ゲーム100が遊べるマスターシステム誕生ニューソフトエイリアンシンドロームセガマスターシステムセガ E agora que falamos da Sega, vamos falar um pouquinho aí da origem da Nintendo, né? Não sei se tem algum fã da Nintendo aqui, né? Se tem algum Nintendólatra aqui, eu não sou nem um pouco fã da Nintendo, nem um pouco fã da Nintendo. Deixa eu olhar aqui, nem um pouco fã da Nintendo, nem um pouco fã da Nintendo, nem um pouco fã da Nintendo. Muita gente não sabe, mas a Nintendo é bem antiga. Ela foi criada em 23 de setembro de 1889 por Fusajiro Yamauchi para produzir Hanafuda, uma espécie de carta de baralho que ficou muito famosa no Japão. Então, a Nintendo Kopai, como era chamada no início da sua fundação, ela começou produzindo as cartas de baralho Hanafuda e depois ela foi investindo num sistema de entretenimento voltado para arcade. Então, aos poucos, a Nintendo ela foi investida nesse novo ramo. Ela chegou a criar alguns consoles como o Nintendo Color TV 6. 見るテレビから遊べるテレビへ15種類ものゲームが楽しめるカラーテレビゲーム15 9800円のカラーテレビゲーム6もあります Depois do Game Watch. E aí ela começou a produzir vários arcades e que acabaram ficando famosos. Arcades é fliperama aqui no Brasil. E aí acabaram contratando Shigeru Miyamoto. Lembra quem é ele? Não lembra? O pai do Mario, o pai do Donkey Kong e o pai do Zelda. Quando a Nintendo contratou Shigeru Miyamoto, ele teve uma ideia em 1981 que criou um arcade que ficou muito famoso, arcade é fliperama, não é? Aqui no Brasil, que foi chamado Donkey Kong. E o mais engraçado é que tem uma história sobre a criação desse arcade, porque a Nintendo ela queria utilizar os personagens do Popeye, Brutus, Olivia, mas não teve a imagem deles autorizadas. Então vamos dizer que eles pegaram alguma adaptação. O Brutus virou Donkey Kong, no caso a donzela em perigo, no caso que era Olivia, acabou virando Pauline e depois a Peach, e o Popeye acabou virando o Jumpman, um jardineiro, sim, que é o Mario Bros. Depois desse grande sucesso do Donkey Kong, a Nintendo lançou o Donkey Kong Jr. e em 1983 lançou o primeiro arcade do Mario. Something's coming up the plumbing for Luigi's in a bind. Giant turtles out to get him, creepy crabs are right behind. Fighter flies, jeepers, yikes, they're all coming out the pipes. Mario, where are you? It's Atari Mario Brothers with Mario from Donkey Kong, his brother Luigi, and lots of crazy creatures. And it's twice the fun when two play at once, because you need all the help you can get. Mario, where are you? Mario Brothers, new from Atari. A Sega, ela continuava criando seus excelentes jogos para arcades, mas ela resolveu entrar nessa disputa no ramo dos consoles de 8-bit. E ela acabou criando
né, o Sega GS1000, por incrível que pareça, no mesmo ano que a Nintendo criou, né, o Family Computer em 1983. ファミリーコンピュータの楽しいカセット情報。シングルス、ダブルスの本格テニスをコンピュータと技比べ。5段階のランクが楽しめます。ピンボール、迫力のフリッパー、スロットマシンのスリル、ポーカーゲームの興奮、ビンゴの面白さの全てを結集したピンボールの決定版。さらにゴルフ、光線銃など面白カセットどんどん登場。 Então você pode estar pensando, então professor, quer dizer que na década de 80 houve uma guerra de console de 8 bits entre Sega e Nintendo? Sim. Mas como a Nintendo ela monopolizava o mercado japonês, fazendo com que várias empresas assinassem contratos exclusivos com ela, isso acabava dificultando, né, a Sega dominar o mercado japonês. Mesmo que o Master System tenha a paleta de cores melhor, a jogabilidade era melhor do que o Nintendinho, que no caso era o Super Famicom e o NES lá nos Estados Unidos, mas ela não conseguia dominar o mercado. E aí ela percebeu que teria que passar por uma outra estratégia. Aí nasce a geração 16-bit. Aí vai nascer o todo-poderoso Mega Drive. ウオンセガメガドライブウオンセガメガドライブ16ビットソフトシリーズが面白さぶっちぎりでドッカンとデビューハマっちゃう。まずは10号機、グラフィックもキャラクターもグイッとリアルでこいつはぶっ飛ぶ SFX、 そしてスペースハリアー2、スーパーサンダーブレード。やっぱゲームは16ビットじゃないとつまんない。 You homeboy O novo console da Sega da geração 16-bit, ele foi chamado no Japão de Mega Drive, mas quando foi para solo americano, ele não pegou esse nome porque já havia uma empresa que já tinha patenteado esse nome. Então lá ele é conhecido como Sega Genesis. What's the hottest 16-bit video game system with true arcade games, great graphics, real challenge, stereo sound, and the hottest library too, with games like Altered Beast, Golden Axe, Super Hang-On, Forgotten World, Space Harrier 2, Revenge of Shinobi, Tommy Lasorda Baseball, Buxton, Last Battle, Arnold Palmer Tournament Golf, Super Thunderblade, Zoom, Thunder Force 2, Ghouls and Ghosts, Mystic Defender, Rambo 3, and more. Genesis from Sega. Genesis, the new generation in video games. Então, em 1989, foi lançado oficialmente o Mega Drive em solo americano. O presidente da Sega do Japão, Nakayama, queria alguém que vendesse o seu sonho, ou seja, vender 1 milhão de unidades, ou seja, eles tinham o melhor videogame, o melhor gráfico, o melhor som, porque era estéreo e o Nintendinho não era. Então foi contratado Michael Katz. Michael Katz já havia trabalhado para Mattel e para Atari, e ele, depois de um ano dele ter sido contratado, a missão qual era? Vender 1 milhão de unidades do Mega Drive. Michael Katz começou a traçar novas estratégias para conseguir isso. Então ele criou o slogan "We bring the arcade experience home". Dave Whitney wanted the real arcade games at home, so he got them. Mike Rogers wanted them too, but he got a Genesis system by Sega. Why? Check it out. Arcade screen left, Genesis screen right. If they look the same, you've answered correctly. Besides, Genesis has real-life action in sports games, flying games, and adventure games. The hottest library going. So if you want real arcade action, there's only 2 ways to get it. Dave, we got your golden axe. Or get Genesis by Sega. We bring the arcade experience home. Trazemos a experiência do arcade para os lares. Então, como a Sega era especialista em vários arcades, em vários jogos, eles fizeram portes desses arcades para o seu console. Aí você teve Altered Beast, que era um jogo, assim, para a época muito incrível, não é à toa que quando começou a vender o Sega Genesis, ou caso Mega Drive, né, no mercado americano, você tinha a capa, né, na caixa, você tinha a tela, né, quando o personagem ali se transformava em um lobo, aí tinha assim, imagens da própria tela, quer dizer que aquelas cores excelentes acabavam o quê? Fazendo com que a pessoa olhasse para o 16 bits
como realmente uma nova geração olhando para o Nintendinho, né, como algo ultrapassado. Então o Michael Katz traçou uma outra estratégia. Qual foi? Né? Contratar esportistas, contratar, no caso, o astro do pop, então vivo na época, né, que era o Michael Jackson, e aí foi criado o jogo Moonwalker, tanto para o arcade e tanto também para o console. Acho que você já jogou o jogo Moonwalker. Michael Jackson's Moonwalker video game, only on the Genesis system by Sega. O presidente da SEGA do Japão, Nakayama, não olhava com bons olhos essa estratégia do Michael Katz de gastar muito dinheiro com celebridades, tanto esportiva quanto os cantores. Mas mesmo assim, ele acreditava que iria chegar a esse 1 milhão de vendas do Mega Drive. Michael Katz então criou uma nova propaganda, uma propaganda que era apelativa, agressiva. Ela não chegou a passar aqui no Brasil, mas ela era muito provocativa em relação à Nintendo, com o seguinte slogan: Genesis does what a Nintendo don't. Quer dizer, o que a Sega faz, a Nintendo não faz. Genesis does. 16-bit arcade graphics, You can't do this on Nintendo. Genesis does. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. Genesis does. What Nintendo don't. Buy a 16-bit Genesis system between now and October 31st and get an extra game. Então você viu essa clássica propaganda aí, Genesis does what a Nintendo don't, mas o presidente Nakayama, que era presidente da SEGA do Japão, ele não gostava muito dessa propaganda porque era muito ofensiva, né? Mesmo com a sua rival que era a Nintendo, mas Michael Katz mesmo assim continuou que a missão dele era vender 1 milhão de aparelhos. Então ele percebeu um outro grande problema. Apesar dos jogos desse esporte, que era dos arcades, né, para o console que era 16 bits, que era o Mega Drive, eles eram, apesar de bonitos, som estéreo, mas eles eram rápidos, eles eram repetitivos, e isso acabou cansando o mercado americano. E finalmente a SEGA criou um mascote que bateu de frente com a Nintendo, apesar que a Nintendo já tinha, no caso, o Mario, e nesse período aí você tem um Super Mario 3 que foi um grande sucesso. A SEGA acabou criando o Sonic the Hedgehog, quer dizer, Sonic o porco-espinho, e realmente, a partir desse momento, foi um grande sucesso. Com 16 pins, 512 cores e 10 canais de áudio, este é o incrível, poderoso Mega Drive. E este é o jogo do ano nos Estados Unidos. Preste atenção, porque ele é quase supersônico. Chegou o sucesso supersônico do Mega Drive. Mesmo com todo o sucesso do Sonic no Japão e no mercado americano, a SEGA ela não consegue derrubar o monopólio da Nintendo, que ainda era 90% a 92%. Para Michael Katz, o personagem, um porco-espinho azul, não iria agradar todos no mercado americano. Mas mesmo assim, Nakayama queria a meta que ele tinha feito com Michael Katz, que era de vender 1 milhão, e até agora vendeu praticamente a metade. E Michael Katz acabou sendo o quê? Demitido. Então, em 1990, é contratado o novo CEO da Sega of America, Tom Kalinske, que já havia trabalhado na Mattel, que era também uma empresa, né, especializada em venda de brinquedos, como a do Master of the Universe.
né? He-Man, acho que você conhece, né? Que era muito famoso aqui no Brasil. Então ele percebeu algumas estratégias que não estava dando certo na venda do Mega no mercado americano. Uma delas qual é? O jogo que vinha no próprio console. Eu não sei se vocês sabem, mas no Japão não é costume vender o console com o jogo. Então ele teve uma outra ideia. Vamos substituir o Altered Beast pelo seu mascote, pelo Sonic. Aqui ó, o cartucho original. O Sonic the Hedgehog. Então o próprio Nakayama achou que ele estava louco. Como é que a gente vai vender o nosso melhor jogo, o nosso mascote, vindo já no próprio aparelho? Então o Tom Kalinske, ele viu esse erro, que deveria no caso ser vendido o Sonic, e que deveria ser, o preço estava muito caro. Para ele, o Mega Drive era como se fosse um videogame de pessoas ricas. Né? Então quer dizer, quando ele convenceu o Nakayama, aí, meus amigos, a Sega foi tomando o mercado americano. Percebendo esse crescimento da Sega no mercado americano, a Nintendo acabou preparando o seu novo videogame, o seu novo console da geração 16-bit, ou Super Famicom. Konnichiwa, konnichiwa, Super Famicom. Konnichiwa, Mario Debata. Konnichiwa, konnichiwa, Mario no kuni kara. お尻に火がつく面白さ、スーパーマリオブラザーズ4、スーパーファミコンでついに登場。 Ou como ficou conhecido no mercado americano, Super NES ou o Super Nintendo. When you decide to step up to this kind of power, this kind of challenge, this kind of flying, crashing, feeling, when you decide to get serious, there's only one place to come: the games of Super Nintendo. No one else creates this kind of experience, because no one else creates these kinds of games. Now you're playing with power, superpower. E aí acabou lançando o Super Mario. No caso, esse cartucho aqui original, você tem vários jogos do Mario, o port que era do NES para o Super Nintendo, e mais o Super Mario World, aquele que vinha com Yoshi. E aí, meu amigo, a guerra começou mesmo da geração de 16-bit. Introducing the next generation from Nintendo. New Super Mario World, created especially for the Super Nintendo Entertainment System. It's a bit more exciting, a bit more challenging, a bit more graphic, a bit more colorful, a bit more realistic, a bit more levels, a bit more secret, a bit more enemies, a bit more friends, a bit more sound, a bit hotter, a bit cooler, a bit weird, a bit more revolutionary, a bit more Mario, a bit more of what you want. It's 16-bit, and it's yours only if you get new Super Nintendo. Now you're playing with power, superpower. Então, nessa luta aí da geração 16-bit entre Sega e Nintendo, Tom Kalinske fez o que o Michael Katz também tinha feito, que era aquela campanha agressiva, apelativa, de uma maneira bem inteligente também. E aí ele criou o slogan Welcome to the Next Level. Hey! You still don't have a Sega CD? What are you waiting for, Nintendo to make one? You have seen the games, right? Wrong answer, man. Show 'em! Wanna see more? Quando foi lançado tanto o Super Nintendo quanto o Mega Drive, começou a aparecer as comparações, né, específicas, técnicas deles. Então, uma das coisas que o Super Nintendo não ganhava do Mega Drive era o seu processador, que era visto como lento. Agora imagina o Tom Kalinske gostando dessa desvantagem e tendo comerciais sobre isso. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do?
what if you don't have blast processing? Mas no Japão, a Sega não conseguia dominar o mercado japonês. E os empresários não gostavam, não queriam nem sequer tentar fazer as mesmas estratégias que o Tom Kalinske estava fazendo lá na Sega of America. Quer dizer, na América, na Europa, o Mega Drive era o sistema mais querido. Vocês lembram aí que na geração 8 bits, a Sega criou o Sega SG-1000, que era o Mark I, depois o Mark II, até chegar no Master System. E ela vai fazer o mesmo erro, né, agora na geração 16 bits. Por quê? No caso, ela não vai criar um novo aparelho, ela vai criar um acessório, que era o Sega CD. Quer dizer, nem passaram direito para o Tom Kalinske, quer dizer, não havia um acordo aí entre a Sega do Japão e a Sega, né, of America. Então o Tom Kalinske percebeu que ia dar errado. Quer dizer, para você ter o Sega CD, você tinha que ter o Mega Drive, você ia montando ele. E ele era muito caro. Apesar de ser visto como novidade e uma propaganda apelativa, que o Michael Katz tinha que acatar as ordens que vinha do Japão, da Sega do Japão, e também teve propaganda pesada do Sega CD. That wasn't too bad, kid. Pretend it's a game. Mas mesmo assim as vendas não foram boas do Sega CD, e isso fez com que a Nintendo começasse a produzir as suas grandes franquias. Aí você teve aí Legend of Zelda. Introducing the epic challenge that only the Super Nintendo Entertainment System could make possible. Across endless land and water, you search. Deep into a parallel world where light becomes dark, you search. And just when you think your search has ended, you find it's just begun. The new Legend of Zelda, A Link to the Past. Now you're playing with power, superpower. Você tem, além do Super Mario World, aí você vai ter, no caso, o Donkey Kong Country, que o Donkey Kong Country ele era assim, para a época, gráficos assim que misturavam 3D com side-scrolling, que é aquela tela de lado, e até na propaganda do lançamento do Donkey Kong, a Sega também, a Nintendo bateu de frente, né? Quer dizer, onde é que você vai ver gráficos mais bonitos? Não vai ser na Sega, não vai ser em CD, vai ser no cartucho da Nintendo. Dá uma olhada aí. A Sega, além de criar o Sega CD, que você tinha que ter o Mega Drive, né? E também tinha um adaptador que era o Sport para Master System. Aí ela acabou criando o 32X. Machine has appeared in homes across America. Double and redouble his power. 32. 6 times more powerful than 3DO. Alright, baby. 40 times more than Super NES. Hey, yo! There is no 32-bit Super NES. Are we gonna see the games or what? Show me! Increase the power of 40 times. Thank you. Tinha a base, que era o Sega CD, aí você tinha o Mega Drive, aí você tinha o 32X, quer dizer, era
seriam jogos mais avançados, mas que fracassaram. E isso acabou fazendo com que a Nintendo ganhasse, né, novos ares, quer dizer, ganhasse mais ainda o mercado americano, porque depois ela lançou também, né, o Super Metroid. これがメトロイド。まだ幼虫だ。しかしこのエネルギーは人類の役に立つかもしれん。あっ、ヘビーメトロイドが回れる。緊急指令。スペースハンターサムス・アラン。さらわれたベビーメトロイドを奪い返す。スーパーファミコンソフトスーパーメトロイド。とてつもない地下要塞が待ち受けている。E aí o Super Mario RPG. Always peaceful in the Mushroom Kingdom. Till slipping the sword shattered the star road. Wow! So with his old enemy Bowser and a marshmallow who throws lightning. Are you fucking evil wedding cakes and the killer Venus flytraps and recover the 7 stars? That was freaky. Super Mario RPG, only on the system that keeps on kicking. Super NES. Dig it? Então a Nintendo aí, nessa guerra dos consoles, no mercado americano, ela acabou vencendo, principalmente por culpa da Sega do Japão. Let's go racing! It's Super Mario Kart Funny Car Madness! Only on Super NES! Turn the track into a giant mud pit! Or burn rubber on ice, wood, or asphalt! Wow! Mix it up with the big boys! See Bowser in his big foot-topping truck! See Yoshi's go-kart really go! Mushrooms, banana peels, turtle shells! Dynamite! Check your rear view and make him eat dust! Or go into battle mode and ruin his day! Too speed! Fast and way too fast! It's two-player fun on the split screen! Only for the Super Nintendo Entertainment System! Now you're playing with power, super power! Quer dizer, depois do fracasso do Sega CD, do 32X, ela acabou lançando o Sega Saturn, que foi um fracasso no mercado americano. No início foi interessante, mas foi um fracasso. There are lots of good reasons to go with Sega Saturn instead of Nintendo. We call them games. Sega Saturn has tons of them. Nintendo has just a few. It does beg the question, do you want to play or twiddle your thumbs? Face it, Nintendo, you weren't worth waiting for. E depois o Dreamcast, que em 2000, né, deixando de fazer consoles, porque no caso do Dreamcast, também aparece o lançamento do PlayStation 2 aí. Então, quer dizer, isso acabou afetando eles. Teve também o Nintendo 64, quer dizer, a Nintendo acabou lançando o seu sistema de 64 bits. Isso acabou enfraquecendo a Sega do Japão, que preferiu depois fazer só jogos. E aqui no Brasil, a Sega praticamente dominou o mercado. Eu sou o Sonic e esse é o meu amigo Tails. Nós estamos no jogo Sonic 2. Agora o Dr. Robotnik está mais diabólico. Eu tenho que ser ainda mais rápido para conseguir passar pelas novas fases de perigo. Ainda bem que você vai me ajudar. Não fiquei parado. Corre aqui para me ajudar no Sonic 2. Aceita! Foi uma grande disputa também aqui, mas a Sega, ela acabou fazendo uma parceria com a Tectoy, que a Tectoy acabou trazendo para cá o Master System e depois o Mega Drive. E Mega quer dizer muito. O 16 bits mais vendido do Brasil. Isso é Mega. Mais de 280 jogos lançados. Isso é Mega. Mega Drive.
Mesmo no Japão, não tendo essa facilidade do mercado por causa da Nintendo, aqui a Sega ela se deu bem até porque não havia uma parceria para trazer a Nintendo para cá. O mais engraçado é que tinha muitas empresas que faziam clones, né, dos consoles da Nintendo. Por exemplo, o NES. Era muito difícil você ver, né, o NES aqui. Então você tinha clones como... eu tinha um que foi meu primeiro, na verdade, foi o Top Game, que era da CCE. Depois tinha o Phantom System, que era da Gradiente. Phantom System. Nunca foi tão emocionante ficar em casa. E por aí foi feito. Depois Turbo Game. Quer dizer, foi assim que foi. A Nintendo foi chegando aqui através de clones dos aparelhos dela. Até porque a Nintendo ela ignorava muito o nosso mercado. Tem uma cena daquela novela Tieta, que passava aqui no Brasil, que tem uma cena lá que as pessoas estão jogando o Master System. E essa parceria foi tão boa, gente, que você teve o próprio SBT acabou fazendo parcerias, né, com a Tectoy e com a Sega. Percebendo que o mercado brasileiro estava se tornando importante para a Sega, a Nintendo ela tenta vir para cá e conseguiu através da Gradiente e depois foi pela Playtronic. Então você teve aí uma guerra de consoles muito grande. Agora é oficial. Este carro oferece a você um Nintendo com garantia de 1 ano, assistência técnica e um padrão brasileiro de cores. Este carro agora todo mundo vai achar legal. Exija. O legal é Nintendo. A única empresa do mundo que complica sua vida e você adora é Nintendo ou nada. E quando chega essa geração, tanto de 8-bit como para 16-bit, aqui do mercado brasileiro, praticamente os jornais, eles não sabiam lidar. Eles não sabiam lidar com os personagens, eles não sabiam como fazer uma matéria direito. E, professor, o senhor está exagerando, não sabiam fazer uma matéria direito? Dá uma olhada nessa matéria aí, sobre o Mega Drive. Quem vem de fora pensa que chegou até aqui por decisão da sua vontade, guiado pelos próprios passos. Andar pela casa, procurar alguém. Doce ilusão. Este é um jogo. E quem tem o controle sou eu. Eu controlo ele. E ele me controla. Então você vê aí que a repórter está filosofando sobre o que é o videogame. E tem uma que ela afirma que o Sonic era um gato. Não, só mentira, né? Dá uma olhadinha aí. Atrás dessa musiquinha, uma família inteira procura a melhor saída pro gato, herói na tela. Poucas pessoas sabem, né? Sabia até na época, que o Mario era um carpinteiro, jardineiro, e era chamado Jumpman. Depois foi criado toda essa mitologia que a gente conhece do Mario, quanto o Bowser, que a gente chamava de Copa, a princesa Peach, que começou como donzela, que era a Pauline, e depois virou Peach, né? Então, a mesma coisa que você viu do Sonic, essa falta de conhecimento, aí você teve reportagens afirmando que o Mario era um bombeiro que comia moedas. Nesse mundo, vive um sujeito bigodudo, barrigudinho, que anda sempre enfesado, quebrando tudo. É o Super Mario, um bombeiro italiano. Para ganhar a vida, tem que comer dinheiro. A Sega ficou muito marcado aqui no Brasil, até porque você tinha as locadoras, e era assim como você tinha locadoras de VHS, você tinha as locadoras, né, de videogame que a gente ia jogar, ou às vezes ia só para ver.
para ver ali NES, que era chamado Nintendinho, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, e lá na frente o PlayStation 1 que vai aparecer, Play 2. Então existia locais em que as pessoas conversavam sobre videogame, essa disputa entre elas, revistas especializadas sobre isso e alguns jogos que marcaram aqui no Brasil, como por exemplo a Turma da Mônica, Chapolin Colorado, e um jogo muito bom que está na mente, tá no saudosismo de muitas pessoas, que foi o jogo do Ayrton Senna, o Super Monaco GP, que é realmente excelente. To be number one and to have fun at the same time. アイルトン・セナの感性がレーシングゲームをさらなる進化へと導く。 And the challenge. アイルトン・セナスーパーモナコ GP2 メガドライブからレーシングゲームのナンバーワングリッドへ。 E para mostrar essa parceria muito grande da SEGA com a Tectoy, né, tinha aqui o jogo do Show do Milhão, que vinha no Mega Drive 3. Então, no caso, foram os últimos esforços aí da SEGA, né, até porque lá no Japão não estava indo bem, e isso acabou afetando a SEGA da América, acabou chegando aqui, mas mesmo assim, mesmo com toda a crise, o Mega Drive e o Master System ele continuou sendo vendido, e até hoje, hoje não, mas em 2017, né, foi relançado o Mega Drive pela Tectoy. Mas mesmo hoje, no ano de 2020, você tem ainda pessoas saudosistas que ou tem ainda o seu Mega Drive, ou tem ainda o seu Master System, ou jogam por emulador, lembram do quanto foi importante o Mega Drive e o próprio Super Nintendo. Eu, apesar de saber a importância da SEGA, eu gosto muito do Super Nintendo, porque a Nintendo foi o meu primeiro contato. Geralmente, quando você pergunta para alguém o que foi se você gostava da SEGA ou da Nintendo, muita gente fala assim, eu gosto da SEGA, não que ela não fosse boa, mas é porque o meu primeiro contato foi com o Master System, ou foi com o Mega Drive, e o meu, na verdade, ele foi com o genérico do Nintendinho, que era o Top Game. Aqui era uma loja que tinha aqui, que era a Yamada, tá voltando também. E aí a gente não conhecia, eu não conhecia direito, meus pais também não conheciam. E mais um primo meu tinha dito, olha, o Mega Drive, aquele que vem com uma bola no meio, né, nem sabia direito. E aí quando a gente chegou lá, o vendedor lá, olha, nós temos aqui o Atari, e aí nós temos aqui o Master System, tinha o Mega Drive, mas eu nem... E aí, no caso, ele falou, olha, nós temos esse aqui, que é o NES, que é o... ele nem sabia que era NES, ele chamava Top Game, que era da CCE, que era uma caixa que ela era muito apelativa, assim, que era parece Top Gun, sabe, aquele filme que vinha com o jogo, apesar de ter um caça, mas o jogo era de um helicóptero, que era o Tiger L. Então foi a partir daí que eu comecei, né, a gostar também de videogame, e presenciei muito essa grande batalha entre SEGA e Nintendo. Aí você pode estar perguntando, professor, e aí, quem ganhou? Na verdade, quem ganhou mesmo, né, fomos nós. Porque nós fomos, para quem gosta de videogame, você ficava esperando cada lançamento, você ia para a locadora um tempo tão bom, né, tentar zerar, pegar o macete daquele jogo, saber como é que passa daquela fase. No caso, eu comecei a fazer curso de inglês, foi por causa de videogame. Então eu tenho um primo, que ele disse, Jorge, lê aí. E ele lia e olhava assim, caramba, aqueles jogos com RPG, eu achava legal, e até que a minha mãe me colocou para fazer curso de inglês. Eu também sou formado em inglês, eu também fiz todos os níveis também que tinha, que era para poder ler
os jogos também, né? Então, quer dizer, videogame, ele marcou muito a minha infância. Aquele negócio se ele traz violência ou não, eu acho que isso aí depende da formação que você tem dos seus pais, até porque quando eu tinha algum jogo, meus pais sempre diziam para mim que isso era ficção, né? Então, quer dizer, eu nunca tive nenhum problema se isso me influenciava ou não. Na verdade, eu fui premiado na década de 90 com esses dois consoles, essa geração, né? Mega Drive e Super Nintendo. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa grande videoaula, que foi a minha homenagem a essas grandes empresas que marcaram a minha infância e com certeza marcaram a infância de muitas pessoas. Então, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe e até a próxima videoaula. Tchau, pessoal!